falando agora sobre Augusto dos Anjos. Ele chamava-se Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos. Ele nasceu na Paraíba e acompanhou a ruína financeira da família dele depois do declínio da lavoura açucareira. Ele se formou em Direito, mas preferiu ser professor. Se casou em 1910 e em 1911 ele teve a primeira tragédia da vida dele, que foi a morte do primeiro filho. Em 1912 ele publicou o único livro chamado Eu, que foi um livro de transição na literatura brasileira, que tinha características tanto do parnasianismo quanto do simbolismo. Ele morreu com 30 anos de pneumonia em 1914. Esse livro de poemas, chamado Eu, foi considerado uma literatura estranha e uma literatura de mau gosto, porque a linguagem era muito inovadora para a época. A linguagem era muito chocante e misturava palavras inusitadas, muito ligadas à terminologia científica, e tinha também um pessimismo e uma certa violência. Então, esse tipo de linguagem desprovida do apelo poético convencional, que era apoiada na mistura de traços simbolistas e realistas, é um traço da modernidade dele. É uma poesia dramática que às vezes tem em alguns momentos tem alguns toques de humor. E os temas mais presentes são a dor, a miséria da carne em putrefação e o nada que espera a cada um de nós depois da morte. Por isso que quando se fala em Augusto dos Anjos, se fala do ser e o nada. Essas inovações temáticas e de estilo fizeram do Augusto dos Anjos um poeta muito importante, embora ele tenha publicado apenas um livro ao longo da vida dele. Esse mau gosto do vocabulário muito rebuscado e científico, também uma certa dimensão cósmica, a angústia moral e o pessimismo são características encontradas em um dos poemas mais famosos de Augusto dos Anjos, que se chama Psicologia de um Vencido. Essa poesia violenta canta a miséria da carne em putrefação, que rendeu a ele o epíteto de poeta da morte, devido a essa obsessão que ele tinha por esse tema. Então, em Psicologia dos Vencidos, ele escreve o seguinte: já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Além desse livro Eu, Augusto dos Anjos deixou um legado muito importante para os poetas que vieram depois, principalmente para os primeiros modernistas, que se valeram desse antilirismo, dessa antipoesia dele, como elementos que permitiram que se rompesse com